meus queridos? Bem-vindos a mais um videozinho aqui. Nós vamos ter uma aulinha hoje, matemática, muito tops, a respeito de polinômios. Chegamos então nos devidos polinômios que falamos tanto, né? Os conhecidos e amados polidemônios, digo polinômios, por todo mundo. É um conteúdo que exige atenção, gente. Vocês vão precisar lembrar bastante dos conteúdos que vocês aprenderam no sétimo ano, tá? Que seriam as regras de sinais, juntamente com algumas regras de multiplicação e divisão, muito bem como as potências que nós vimos lá no primeiro bimestre, que são necessárias. Estou relembrar algumas coisinhas que são importantes nesse conteúdo, então qualquer coisa que tiver dúvida, dá uma revisada sempre nos conteúdos, porque se não souber esses conteúdos, vai ficar mais difícil. O conteúdo ele não é tão fácil comparado a ângulos. Ângulos era bem tranquilinho comparado a polinômios, mas ele também não é difícil quando tu compreende ele. Então tu precisa só de dedicação para poder compreender o assunto de uma boa forma. Tá certo? Então, para começar, polinômios, deixa eu pegar aqui. Esse aqui tá um pouquinho, acho que grande, deixa eu ver. Tá tamanho ok. Então, primeira coisa, polinômios. Na verdade, vou fazer um aqui menor. E polinômios. Poli, como vocês já bem sabem, né? Já deve ter sido dito algumas vezes para vocês. Poli quer dizer vários. Nômios tem a ver com ser termo. Quando a gente nomeia alguma coisa, né? Nome vem na mesma. Tudo parecido, né? Então, pensa assim. Então, polinômios seriam vários termos. A melhor tradução para isso, para a gente poder entender, a gente escreve uma expressão algébrica, daí chama-se expressão algébrica e não numérica, que só tem números, algébrica porque tem letras. E aí que tá. O que que é termo? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, o que que é um termo, tá? Um termo é um número. Então, por exemplo, eu tenho um número aqui, ó. Tá, pá, ó. Número 3. Isso aqui é um termo, ok? Se eu tivesse aqui um outro número aqui, sabe o que eu teria? Eu teria dois termos. Então, eu teria o termo 3 e o termo 5, ok? Então, a primeira coisa que tem que entender é que termo é separado por sinais. Tá? É separado por sinais. Então, cada termo vai ser separado por sinais. Então, por exemplo, aqui o sinal do 3 é mais, aqui o sinal do 5 seria mais. Se eu colocasse um menos aqui, um 7, por exemplo, eu teria, então, 3 termos. E para quando eu tenho uma certa quantidade de termos, nós temos, de certa forma, né, nós temos nomes. Então, por exemplo, se eu tenho uma quantidade de um termo, tá? Então, um termo chama-se monômio, tá bom? Chama-se monômio. 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 Agora, quando eu tenho dois termos, eu tenho um outro nome específico. Então, se mono quer dizer um, nós vamos usar o nome de binômio para quando eu me refiro a dois, quando a minha expressão tem dois termos. O bom é que o S morreu ali, simplesmente, né? Deixa eu apagar aqui o S rapidão. Digo, apagar o S não, né? Apagar a setinha para poder escrever o S. Dois termos, né? Binômio. Se eu tiver três termos, adivinha, adivinha, adivinha? Trinômio. Tá? Então todos eles são nome no final, como polinômios. Tá? Então nós temos um trinômio. E esse de binômio e trinômio é os que mais aparecem quando a gente for estudar algumas outras coisas, como por exemplo, produtos notáveis. Produtos notáveis dentro da cabeça. Vocês vão decorar essa musiquinha. Essa musiquinha vai aparecer, pode ter certeza, tá bom? Então, monômio, binômio, trinômio. Tá aí, senhor. E se for então quatro termos ou mais? Quatro
termos ou mais, nós temos os polinômios. Aqui, poli quer dizer vários, então pode ser qualquer um. Professor, então posso chamar, são vários, eu posso chamar esse aqui de polinômio? Posso. Posso chamar esse aqui de polinômio? Posso. Mas e esse aqui também posso chamar de polinômio? Posso. Mas é bem mais fácil, né, quando a gente tem um termo, chamar de monômio, binômio, trinômio e polinômios para cada um, que seria, né? Até a gente fala polinômio, polinômios só se forem vários, né? Várias expressões. Ok? Só que aí entra uma coisa. Então, nós vimos aqui que eles têm certos nomezinhos, primeira coisa. Mas o que define alguma coisa ser um termo e tal? Porque o senhor tu disse que tinha letras, eu tava assustado. Como é que é isso aí, senhor? Me explica. Então, olha só. Primeira coisa, todos os números têm letras. Só que as letras elas não aparecem. Como assim? Por exemplo, eu posso escrever. Agora deixa eu apagar aqui. Apagando aqui. Tchau 5, tchau 7, abraço. A gente se vê. Eu posso escrever esse 3 como, por exemplo, com a letra X. Só que, se o meu número é 3, eu posso simplesmente colocar aqui o expoente 0. Por quê? Lembrem-se que x elevado a 0, ou qualquer número, tá? Um número n elevado a 0, sempre será 1. Então, como todo número elevado a 0 vale 1, eu não preciso me preocupar em escrever a letra em si. Mas eu sei que ela existe ali. Porque existe o número 1. Então, 3 vezes o x elevado a 0 seria 1. Portanto, isso aqui é o número 3. Então, de certa forma, eu não precisaria escrever o x elevado a 0. Mas a gente sabe que está ali. A gente diz, então, que esse número ele tem o grau 0. Então, daí a gente tem mais uma característica para esse termo. Tá? Então, vamos colocar aqui do lado. Existem graus. Opa, meu G. Opa, ficou estranho meu G de novo. Aí, então, tem graus. Ok? Então, tem graus. E quais são esses graus? Ou como que a gente vê eles, por exemplo? Os graus são o maior expoente que nós tivermos nas letras. Tá? Se for uma letra só, ok? Então, se eu for observar o grau daquela letra em específico, eu vou dizer, o grau é esse, o grau é aquele. Tá? Então, seria isso. Agora, se eu tiver mais letras, se eu tivesse uma outra letra aqui, por exemplo, vamos colocar um Y agora, aqui do lado, e também fosse Y elevado a 0, tá? Porque ainda é o nosso número 3, beleza? Então, se fosse número 3, para sempre não mudar. O meu grau continuaria sendo 0. Mas o que eu deveria fazer seria somar os meus expoentes. Então, para observar o grau de alguma coisa, eu preciso somar os expoentes, tá? Para poder ver qual que é exatamente o grau daquele Paranauê, beleza? Então, para observar o grau, eu preciso somar os expoentes das letras. Eu fui já escrever os expoentes, escrevi o E antes do S, né? Expoentes de todas as incógnitas ou variáveis, né? Pode chamar como quiser nesse caso. Incógnitas ou melhor, somar os expoentes de todas as incógnitas do termo. Do termo. Então é assim que a gente vê o grau, qual que é o grau daquele. Então, se por exemplo, ao invés de ter aqui o valor de 0, eu tivesse um expoente 1, tá? Lembrando que o 1 eu não preciso escrever, porque o 1 a gente sabe que ele está ali, mas eu vou colocar aqui só para te mostrar. Mas você tem que lembrar, é obrigatório lembrar que não precisa escrever, tá bom? Eu diria que esse termo aqui seria
O grau 1, tá? Eu teria o grau 1, porque seria o 3 vezes o x elevado a zero, que o x elevado a zero a gente nem precisa escrever, né? Seria mais fácil até dizer que isso aqui seria, então, 3y, tá? Então a gente não precisa escrever isso aqui, então seria só 3y. Deixa eu escrever aqui do lado. Ok? Então o grau de 3y, por exemplo, é 1. Agora, se eu colocasse aquele x de volta, vou voltar com o x ali, e daí eu vou apagar agora o zero e vamos colocar o expoente 1 também no x. Lembrando que eu não precisa escrever o expoente 1, poderia estar simplesmente assim, ó. E a gente saberia que é 3xy, portanto, esse 3xy tem um grau 2, porque eu tenho o x valendo 1 e o y valendo 1, então o grau dele é 2. Agora, se eu tivesse apenas uma letra, ao invés de ter essas duas letras, tivesse só o x, por exemplo, e tivesse o expoente 2, qual que seria o grau dele? Grau 2, porque agora o meu expoente é 2. E se eu tivesse grau um expoente 3, seria um grau 3. Aí, se eu tivesse agora um y, qual que seria o grau? O grau 4. Porque daí eu somo 3 mais 1. Então, o que a gente sempre sabe é que todos os números são termos, só que geralmente, que nem a gente tinha, né, o 5, por exemplo, o 5 sozinho, ele não está escrito nenhuma letra. E essa letra, ah, no caso, que não está aparente, se nós quiséssemos escrevê-la, teríamos que escrever, então, qualquer letra que existisse, né, nesse caso, e escrever um expoente zero. Por quê? O zero, ele não existe. Então, a gente definiria que o grau desse número 5 seria o grau zero, então seria x elevado a zero. E aí entra uma outra coisinha, uma terceira coisinha importante. Então a gente falou sobre, tem nomes para os termos, para a quantidade de termos, um termo monômio, dois termos binômio, três termos trinômio e quatro ou mais é polinômio. E nós temos os graus. Mas nós temos uma terceira coisa, que é definir o que é coeficiente numérico. Vou colocar aqui embaixo. Opa, eu vou fazer um O, eu fiz um E. Coeficiente numérico e parte literal. Como o nome diz, coeficiente numérico, vocês podem imaginar, né? Coeficiente numérico seria a parte do número. Então, por exemplo, nesse meu exemplo ali de 3, seria o mais 3, tá? No meu exemplo. Então, ele sempre vai ser a parte numérica do cálculo. Agora, quando eu me refiro à parte literal, quando eu digo parte literal, eu estou me referindo às incógnitas que ali estão escritas. Então, a parte literal desse meu exemplo, usando até mesmo, né, o 3x ao cubo, pode ser assim, seria justamente o x ao cubo. Então, essa seria a minha parte literal. Se eu escrevesse qualquer outros exemplos, agora eu volto com o número 5 que nós tínhamos lá antes. Escrever o número 5, escrever o número menos 7 que nós tínhamos ali antes também. E vamos colocar outras coisas. Por exemplo, vou colocar a letra A, B ao quadrado, C. Observando esse termo, eu teria, por exemplo, um coeficiente numérico mais 5. Tá? Vamos separar de por ponto e vírgula aqui. Então, eu teria um coeficiente numérico mais 5. E a minha parte literal, ela seria justamente o A, B ao quadrado, C. Ok? Se nós fôssemos observar o grau disso, né? O grau seria, lembra, o A vale 1, o C vale 1, quando não está escrito nada. E a gente soma 1 mais 2 dá 3, mais 1 dá 4. Então, seria um grau 4. Ok? Mas lembrando, a gente não precisa escrever isso. E o 7, por exemplo, poderia ser o nosso coeficiente numérico. E vou deixar ele sem
a parte literal. E daí o que a gente pode escrever de parte literal para ele? Bom, o coeficiente numérico é menos 7. Qual que é a parte literal? A gente pode dizer, não tem parte literal, porque não está escrito nada. Ah, mas quero que tu escreva alguma coisa obrigatoriamente. Ah, então coloca uma letra aleatória. Vou colocar a letra H de hard. E eu coloco elevado a zero. Porque a parte literal é qualquer número, né? Letra, qualquer coisa elevado a zero. Obviamente, com exceção do zero. A única coisa que não pode colocar zero elevado a zero, porque isso aqui não existe. Tá bom? Então, de resto, tá de boas. Ok? Então, essas são as primeiras informações que tu precisa ter para começar a compreender os nossos polinômios. Então, para tu poder entender, tu precisa entender o que é termo, tá? Como separar termo a termo. Então, eu tenho 3 termos aqui, então eu diria que eu teria um trinômio. De qual grau? O grau, gente, do polinômio se dá pelo termo de maior grau. Então, aqui eu teria um grau 3, aqui eu teria um grau 4, como a gente falou, e aqui eu teria um grau 0, né? Lembrando que seria, por exemplo, qualquer letra elevada a 0, por exemplo. Então, um grau 0. Então, o maior grau, por exemplo, que seria esse aqui, o grau 4, nos daria, portanto, uh, o grau do nosso polinômio, tá? Que nesse caso seria um trinômio de grau 4, e daí nós teríamos 3 termos, portanto, aí 3 partes literais e 3 coeficientes numéricos. Beleza? Então, essas são as primeiras informações. Anota isso aí, grava, compreende bem para a gente poder continuar e para a próxima parte poder fazer os exercícios e se dar bem nesse conteúdo, beleza? Grande abraço, a gente fica por aqui e se fala no próximo vídeo. Falou, é nóis, fui!